Oi, pessoal, tudo bem? E aí, estamos de volta. Espero que estejam gostando dos vídeos, aprendendo bastante sobre literatura. Hoje nós vamos falar da terceira geração moderna brasileira, a chamada geração de 45. E para começarmos, eu trouxe aqui para vocês um contexto histórico dessa geração. Tá? Como ela começa em 45, isso é certeza. Agora, quando ela termina, não há muito consenso aqui entre os estudiosos, entre os professores, em relação ao término dessa geração. Há quem diga que ela termina em 1960, outros dizem que ela termina em 80 e outros que ela vem até os dias atuais. Independente disso, gente, é importante a gente saber que se trata de uma geração que está vivendo pós-guerra, né? O fim da Segunda Guerra Mundial, o fim da Era Vargas. Estamos vivendo a Guerra Fria, a corrida armamentista, a redemocratização do Brasil, né, os governos populistas. O que eu quero dizer com isso? Diferente da segunda geração do modernismo brasileiro, nós não temos mais aqui apenas aquela preocupação política engajada, né? Aquela bipolaridade entre capitalismo e socialismo, aquela coisa tensa que nós vivíamos na segunda fase. Aqui, a terceira geração tem outro propósito. A gente vai dizer que ela tem o propósito de ser uma geração mais universal, de ser uma literatura que vai abordar dilemas e temas que podem aparecer em qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa, independente de sua idade, independente de sua localidade, tá? Então, nós chamamos essa literatura de uma literatura universal. E para falar, né, de um dos escritores dessa geração, a gente vai falar aí do Guimarães Rosa, tá? Um mineirinho, nasceu em Codisburgo, morreu no Rio de Janeiro, mas um cara, gente, que foi muito importante e foi o cara. Ele foi escritor, diplomata, novelista, romancista, contista e de quebra era médico. Pouca coisa, né? Esse médico, ele percorria o sertão mineiro em cima do seu cavalinho, consultando as pessoas e anotando tudo aquilo que ele ouvia, todo aquele linguajar gostoso de Minas, aquele conhecimento do povo sertanejo, né, aquela sabedoria popular, as superstições, as crendices e mais o conhecimento de idioma que ele tinha. Na hora de escrever, gente, ele coloca tudo isso na escrita. Então, ler Guimarães é ser muito atento, é ler os pormenores, é procurar uma escrita e uma leitura diferenciada. Nós brincamos que Guimarães não escreve no português do Brasil nem no português de Portugal, ele escreve o português dele, próprio dele. E tudo isso se deve a esses fatos aqui que ele mesmo vai dizer pra gente. Eu falo português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo, leio sueco, holandês, latim e grego, mas com o dicionário agarrado. Entendo alguns dialetos alemães, estudei a gramática do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituano, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do finlandês, do dinamarquês. Bisbilhotei um pouco a respeito de outras, mas tudo mal. E acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito a compreensão mais profunda do idioma nacional. Principalmente, porém, estudando-se por divertimento, gosto e distração. Então, o cara fazia tudo isso porque ele gostava, porque era prazeroso. E na hora de colocar no papel, todo esse conhecimento, né, idiomático vai ser muito importante, porque ele consegue ser aquele romancista que nós chamamos de romancista instrumentalista. Ele se preocupa com a palavra, ele reinventa
o código linguístico, ele reinventa a palavra. Ele vai criar palavras novas, os famosos neologismos. Ele vai buscar palavras que caíram em desuso, os arcaísmos. Ele vai se utilizar de muitas figuras de linguagem. E ele consegue colocar métrica em prosa. Tá? Como? Né? A cada 2 palavras, a cada 3 palavras, nós conseguimos achar ali métrica. Em alguns contos, nós vamos encontrar isso. Tá? Eu vou apresentar para vocês algumas características gerais de todas as obras do Guimarães. E nos próximos vídeos a gente vai entrar detalhadamente na obra Campo Geral. Bom? Ler Guimarães, gente, é uma caixinha de surpresas. E o que eu indico para o aluno é ler Guimarães em voz alta. Isso faz total diferença. Imagina um contador de causo. Guimarães é esse cara. Tá? Imagina você escutando um cara contando uma historinha, e essa historinha que vai ter oralidade, que vai ter coloquialismos, a linguagem do povo, a sabedoria do povo, o registro do popular, o registro das lendas, das tradições. Isso é muito legal. Tá? Como eu disse para vocês, ele vai falar do sertão mineiro, mas o sertão mineiro, para ele, é o mundo. O que acontece nesse sertão mineiro pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa e de qualquer idade. Daí esse caráter universal do romance nacional. Bom, uma outra coisa é que ele consegue fundir o real e o mágico. Então, aquilo que pode acontecer na nossa realidade, que é explicado pelos nossos sentidos, e aquilo que muitas vezes não conseguimos explicar pelos nossos sentidos. As pessoas, as crianças principalmente, têm poderes sobrenaturais. Tá? Existe um regionalismo? Existe, né? Mas é um regionalismo diferente do regionalismo da segunda fase, do regionalismo romântico ou do regionalismo de Graciliano Ramos. É um regionalismo que vai ter esse cunho universal, um regionalismo que vai ser mítico, que vai ser místico e que vai ser metafísico. Tá? As crianças, em várias de suas obras, em Campo Geral ainda mais, mas em vários contos também, essas crianças têm poderes, são sábias, ensinam o ser humano. E não só as crianças, os animais são importantes. Os animais são humanizados. Em vários contos de Sagarana, uma grande obra dele, nós temos o Burrinho Pedrez, Conversa de Bois, em que o animal, ele pensa, ele planeja, ele tem sentimentos. Tá? O povo é sábio e essa sabedoria não vem de livro, não vem, né, de apostila, é uma sabedoria que vem da vida. E isso é muito legal. O Guimarães, ele privilegia isso. Assim como a religiosidade é uma outra característica bem forte. E nós vamos encontrar bastante em Campo Geral também. Tá? Os símbolos religiosos, a crença, a fé em poderes sobrenaturais. É algo que Guimarães vai abordar em muitas de suas obras. Bom, essas são algumas das características que nós conseguimos encontrar em várias obras, contos, novelas do Guimarães, mas nos próximos vídeos nós vamos entrar detalhadamente na obra Campo Geral. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Até lá!